Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa, vá-se embora e não olhe para trás. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, vá-se embora e não olhe para trás. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Esse tipo de cântico que fala muito a respeito do que a gente entrega em vez do que a gente recebe, sempre cala muito profundamente no meu coração. Eu noto que é muito fácil a gente olhando a condição do mundo, a gente muitas vezes fala, eu tava tão bem e daí eu me deparei com tal assunto e fiquei péssima ou péssimo. E eu vejo que nessas situações específicas, quando a gente mentaliza, quando a gente se... Acho que a minha conexão aqui não tá muito boa, tô na casa dos meus pais, enfim. Quando a gente invoca, quando a gente mentaliza esse lugar que é um pouco diferente. E a diferença desse lugar é que em vez da gente estar suscetível às influências do meio, a gente vai conseguir. Vamos ver se aqui a gente vai conseguir. A conexão tá bastante ruim. Não sei o quanto a gente conseguiu, mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Então é isso, eu acho que a primeira mensagem com o cântico é isso, é a gente tentar influenciar mais do que ser influenciado de uma maneira negativa. É óbvio que ser influenciado de uma maneira positiva todo mundo gosta, mas ser influenciado de um jeito negativo realmente não é algo que fala ao coração de ninguém. Esse cântico ele também poderia ser uma inspiração do que a gente tem ali no Oriente da flor de lótus. A flor de lótus ela é tão cultuada, ela é tão reverenciada porque ela se abre no lodo. Ela se abre de uma forma inclusive impermeável, então o perfume dela, independente do que tem em volta dela, o perfume dela continua sendo exalado. E é algo de novo que volta porque eu falei ali atrás, a gente precisa influenciar. O tema da live de hoje é a ceia vegana. E eu tô aqui na casa dos meus pais, ainda em São Paulo, e essa condição de estar aqui mudou um pouco os planos que eu tinha para fazer uma receita para vocês. Ao mesmo tempo que o que eu quero falar da ceia é pra gente sim comparecer, sim fazer, sim estar perto, independente da gente ser vegano, independente da gente estar começando a reduzir, independente de que grau da caminhada, de que passo da caminhada a gente tá. Isso é bastante importante pra gente não criar muros entre nós e pra gente poder também acolher pessoas que estão na transição, se a gente já fez a nossa. Imagina se todo mundo que vira vegano simplesmente não sai mais de casa. Imagina se todo mundo que começa a sentir compaixão deixa de olhar o mundo, deixa de ter... Ou seja, isso de verdade é compaixão? Porque se a gente não tiver essa compaixão porque ainda tá dormindo, daí fica muito difícil a gente conseguir realmente falar a respeito dessa compaixão num âmbito maior. Então eu estimulo muito que nessa ceia, no tópico da ceia vegana, da ceia à base de plantas, a gente realmente se apresente para a nossa família, a gente se apresente para os nossos amigos. É claro que nesse instante da pandemia, nem tudo isso tá simplesmente liberado para a gente ir e vir por onde a gente quiser nessa terra. Mas, tendo a oportunidade, a gente não recusar a oportunidade. Hoje, de novo, a gente falaria a respeito de uma receita. A gente está mudando um pouco esse plano e na semana que vem eu dou mais notícias a respeito disso. E o que eu vou fazer hoje aqui, na verdade, é chamar alguém que pode ajudar, que inclusive na semana passada, por causa de toda a dinâmica do santuário nas últimas semanas, a gente não conseguiu estar com ela. Boa noite, querida, cá estamos. Boa noite. Tava justo comentando aqui rapidamente que nas últimas semanas a gente não conseguiu estar com você e eu soube e vi que você fez um panetone incrível. E aí, enfim, na correria toda, a isso ficou, mas eu sei que tá gravado no teu perfil. Então, eu só tô abrindo aqui a comunicação, pedindo para as pessoas se apresentarem para a ceia vegana. Hoje eu falaria de uma receita aqui, mas infelizmente dentro da dinâmica atual isso não foi possível, mas não quis deixar de me apresentar aqui, né, virtualmente, para a gente realmente estar com esse espaço firmado.
e ao mesmo tempo também colocar essas sugestões de ceia. Então você cozinha muito bem, obviamente todo mundo sabe disso, e quem não experimentou comida da casa, assim, experimente, inclusive nas vivências do santuário, que algumas vezes ela já fez realmente esse salvar, né? Porque ela salvou as pessoas de inanição e da fome, porque ela preparou comida para todo mundo. E de uma forma deliciosa e, enfim, numa cozinha maluca. Então, eu queria que você falasse um pouco, Cá, disso. Ou seja, qual a tua recomendação para ser vegana? Se apresentasse para quem não conhece você ainda, enfim. Sim, Bem-vinda. gente. Boa noite a todos. Gratidão, Paty, por me convidar para a live de hoje, né? Bem, como ela falou, lá no meu perfil eu consegui colocar uma receita de chocotone e panetone. E é uma receita simples, por incrível que pareça, a receita de panetone para você fazer em casa, e chocotone, é uma receita bem simples. Então lá eu fiz questão de colocar bem o passo a passo para ajudar quem tem saudade, quem está fazendo transição e tem saudade, ou de repente quem quer dar uma chance, né, para experimentar e comprovar que assim a gente pode ser vegano e ainda assim manter toda essa riqueza de sabores na nossa mesa, né? Então, para apresentar aqui só um pouquinho, eu faço parte da equipe do Santuário, apoiando o Santuário a promover o Abilia, que é um aplicativo incrível, incrível, onde as pessoas podem encontrar lá, desde a próximo delas, assim, onde é que ela pode encontrar refeições veganas, mesmo em restaurantes veganos e não veganos. E esse aplicativo também permite que você encontre referências de produtos. Por exemplo, se você vai fazer o chocotone e vai usar o chocolate, qual chocolate é vegano? Qual chocolate não tem nada de origem animal? Você entra nesse aplicativo e escreve chocolate, gente, vem uma lista para vocês encontrarem, né, quais marcas assim vocês podem encontrar nos mercados, né? E esse aplicativo ele funciona no Brasil e funciona no mundo inteiro. Então, se tem gente que está ouvindo aqui a gente, mora em Portugal, fala português, né, e está entendendo a gente, ou se tem gente aqui que mora em qualquer lugar do mundo, ele funciona super bem fora do Brasil também. Inclusive, Paty, eu queria comentar com você numa vivência que tinha uma pessoa que estava hospedada ali próximo de Camanducaia, se eu não me engano, como é que é o nome daquela região? Monte Verde, por ali. E aí ela perguntou pra gente, onde é que eu posso comer hoje à noite em Monte Verde, né? Aí o pessoal começou a pesquisar, eu falei, só um pouquinho. Aí a gente abriu a Bilha e abriu até outros aplicativos que também dão essas opções de busca de refeições veganas, né? O Abilian tinha mais opções do que um aplicativo muito mais antigo do que ele. Nossa. Pra... Pois é, então assim, aí a gente precisa agradecer, Pacha, a todas as pessoas que estão usando o Abilian, porque como é que o Abilian cresce, como é que ele se fortalece? Com a gente usando, com a gente participando dele e colocando lá as avaliações do que a gente está comendo, do que a gente está comprando, né? E cada vez que a gente avalia a gente está ajudando outras pessoas também a encontrarem essas refeições, encontrarem os produtos, os lugares. E além disso, o que tem de muito maravilhoso também no Abilian é o fato de que cada vez que você avalia, ele te dá um crédito de US$ 1 para cada avaliação que você faz. E você pode destinar esse US$ 1 para uma instituição que você gosta, que você queira apoiar. E o Santuário Vale da Rainha, ele por enquanto é o único santuário no Brasil, né, que está cadastrado no Abilia. E você pode, para cada vez que você faz a sua avaliação, pegar esse US$ 1 de cada avaliação e mandar para o santuário. E isso, assim, não sai nada do bolso de ninguém. É o próprio aplicativo que doa, porque é um aplicativo que quer incentivar o veganismo, a transição das pessoas, né? E nesse aplicativo, quem está lá dentro, pode até notar isso daí, 60% das pessoas que estão lá não são veganas. São pessoas que estão interessadas no veganismo, né? E então, assim, eu acredito que em pouco tempo, eu já até vi assim, ó, por exemplo, panetone. Né? Se alguém quiser comprar um panetone vegano para levar para a família agora na ceia de Natal, você pode entrar lá, digitar panetone. E você vai encontrar algumas marcas que já estão disponíveis no mercado, que as pessoas já estão comprando, já estão avaliando, estão colocando lá. Então, você pode tanto fazer seu panetone seguindo uma receita, como você pode também comprar e levar, né? E também, assim, falando sobre esse encontro de família de fim de ano, né? Eu noto que, para quem está em transição, para os veganos, é sempre esse dilema, né, Paty? De, poxa, eu vou sentar na mesa, vai ter carne, vai ter derivados. E para algumas pessoas isso é muito difícil, estar na mesma mesa, assim, né? Algumas pessoas lidam melhor com isso, outras não. Mas, assim,
fundo do coração, que eu acredito é que a gente precisa estar com as pessoas, e só o fato da gente estar lá e despertar essa curiosidade nas outras pessoas, de assim, poxa, você é vegano, mas você tá lá para responder as questões dessas pessoas, ou até mesmo para servir de exemplo que é possível ser saudável, feliz, estar de bem com a vida ali e ser vegano ao mesmo tempo. O exemplo é sempre o maior, é o maior incentivador mesmo, né? Às vezes o que a gente fala não funciona muito, mas o nosso exemplo, né, Paty? Exato. Eu Eu acho que acredito funciona muito demais. nisso, tá? Muito mesmo. E é um assunto que sempre vem. Eu, às vezes, noto que algumas pessoas têm, antes, quando estão fazendo a transição, ou quem não é vegano, fala: vegano come o quê? E eu, como vegana, eu olho em volta de mim e eu falo: vegano não para de comer, porque todo meu feed, de todos os meus amigos, tem sempre 1 milhão de receitas e de comidas deliciosas. Ou seja, não é. A gente fica rolando feed da fome, porque é impressionante, assim, como o vegano come bem. Então, é desmistificar de fato. E quando a gente tem uma oportunidade de estar ali na ceia de Natal, de estar em família, e dar esse exemplo também que o vegano não é um ser que está isolado do mundo, que não participa mais da sociedade, muito pelo contrário, quando a gente é ativista, a gente está participando da sociedade. E isso pode ser um ativista político, isso pode ser um ativista social, isso pode ser um ativista do meio ambiente, isso pode ser um ativista da causa de mestres animais, não importa de quem a gente está falando, a partir do momento que a gente é ativista, desculpa, a partir da hora que a gente é ativista, a gente está envolvido. Porque sem o envolvimento, sem a gente se apresentar, então é quase uma forma de olhar para a nossa dor mais do que a dor do outro. E o princípio do ativismo é a gente aliviar a dor do outro, é a gente tirar o outro de uma condição de vulnerabilidade. Então, acho muito importante colocar para a gente se fortalecer e se apresentar. E a questão da gente levar pratos veganos, né? Como você falou, caso seja, a pessoa pode, através do Abilion, ir ver qual é a marca que é vegana, fazer alguma coisa em casa. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. E eu realmente estimulo tudo isso para que a gente não pare o movimento. Não pare o movimento. Aqui, olha, através de vocês, justo alguém, a Miriam comentou conhecer o aplicativo aqui através, uma outra, a Chuchuna comentou que baixou o aplicativo. Eu quero colocar, como a Karina comentou, nada das doações saem do bolso das pessoas que estão fazendo. E a gente também, a partir do ano que vem, Caio, eu quero depois conversar detalhes com você, a gente vai ter chance de fazer isso. Mas, por exemplo, a Mari, que você mandou hoje, que você comentou, que é uma embaixadora, ela trabalha, ou seja, de uma forma voluntária sempre, mas existem pessoas que estão sendo canais para que essa consciência cresça, mesmo que elas ainda estejam na transição. E a partir do ano que vem, a gente quer trazer, aproximar mais essas pessoas para essa corrente ir crescendo. Porque essa corrente crescendo não é simplesmente, cresce porque então vem mais doação para o santuário. A corrente crescendo, a gente evita o resgate. A corrente crescendo, os santuários eventualmente deixam de existir. A corrente crescendo, a gente fala de compaixão. Então, é muito maior do que simplesmente uma avaliação e uma doação. É óbvio que tudo isso é de extrema importância. Todo santuário, todo protetor, toda causa, não importa do que, de quem a gente esteja falando, sempre precisa do recurso desse mundo para fazer girar alguma coisa. Mas a gente precisa entender que o maior recurso que uma causa pode ter é a consciência. Porque na hora que existe consciência, então a causa ela deixa de ser necessária do ponto de vista de que a gente não precisa mais falar a respeito disso. E esse é o sonho que eu acredito que cada ativista, não importa ativista de qual vulnerável seja, ou se de todos os vulneráveis, mas é realmente um lugar da gente falar, eu não quero mais participar disso, a gente quer deixar. Então, fazendo crescer a corrente do bem, todo mundo ganha. Você sabe, Cá, que eu fiquei surpresa, anteontem eu fiz nos stories, eu perguntando quem estava usando o Abilion. E me surpreendeu que mais de 50% das pessoas não estavam usando. Então, eu quero pedir aqui para quem está escutando tudo isso, mesmo agora na live, depois que escute a live, se vocês tiverem dúvida, então o aplicativo é basicamente, você faz o download dele. Através desse download, você faz avaliações de produtos veganos, de restaurantes veganos, de pratos veganos, enfim, vegano. Você coloca ali, cruelty free, você coloca ali. Quando você termina de fazer a avaliação, o aplicativo te disponibiliza $1 e você pode doar para instituições ao redor do mundo. O Santuário Vale da Rainha, o Ahimsa Santuário Vale da Rainha, o nosso, é o único no Brasil. Então, você pode fazer isso para nós ou pode fazer para outro, porque está ajudando a causa.
mas é importante saber, ou seja, que existe todo esse dinheiro realmente disponível para que essas organizações façam esse trabalho, e esse trabalho que envolve também a conscientização. E aí, quem tiver alguma dúvida, eu peço para escrever para a gente, pode escrever para você também, Cá? Claro, claro. Eu, na verdade, eu tenho ajudado muitas pessoas por direct, do básico, desde baixar, instalar o aplicativo, até mesmo como usar no passo a passo mesmo. Depois que a pessoa faz a primeira, a segunda vez, ela fala assim, nossa, mas é tão fácil. Na verdade, como ele é novo para muita gente, ele, na verdade, é um aplicativo novo no mundo, né? Ele não é um aplicativo que tem 10 anos, não, ele é bem novo, relativamente novo. Então, ele é muito fácil de usar, né? Você pode escolher usar ele em espanhol ou em inglês hoje. Mas eu ajudo quem. Eu pergunto sempre, em qual língua você está usando? Aí eu dou o caminho certinho, porque ele é muito intuitivo. E depois que você usa uma ou duas vezes, depois você normalmente não tem mais dúvida. E se tiver, sempre pode voltar, me manda direct, e eu respondo tudo. Pode mandar mensagem de voz, pode ser por escrito. No passo a passo, gente. Não tenho, assim, nenhum receio de entrar em contato comigo. Eu não deixo ninguém sem resposta. Agradeço, Cá, agradeço, porque Uhum. a gente precisa fazer movimentos assim crescer. E também eu vejo que muitas vezes as pessoas querem doar para o santuário, elas falam, mas eu estou numa condição agora que eu não tenho como doar financeiramente. E o aplicativo permite que as pessoas façam doações sem desembolsar nenhum real. E isso é muito atrativo. E essas doações em dólar. Então, no câmbio, na situação financeira e econômica que a gente está hoje no país, isso termina sendo favorável dentro desse contexto, porque é óbvio que não é favorável à situação econômica que a gente está no Brasil, mas dentro desse contexto específico, para que essa doação entre e seja, ou seja, multiplicada por 5, por 6. Então, eu realmente estimulo que a gente possa fazer isso, e a partir do ano que vem a gente vai retomar as quintas-feiras. Eu só queria realmente poder falar um pouco dessa questão toda, ou seja, agora é o momento que a gente entra em contato com muitas oportunidades de conscientização, muitas oportunidades de doação. É um mês que a solidariedade está em voga. Depois disso, a gente precisa lembrar de trazer esse Natal para o dia a dia da gente. E essa que é a coisa, ou seja, em dezembro existe o Papai Noel. Agora o Cristo da força crística, não o Cristo da religião, não o Jesus da religião, o crístico, aquela centelha divina, aquele lugar que une todos os seres, aquele aspecto único e de unidade. Isso a gente precisa trazer para o dia a dia. Então, se a gente conseguir desviar agora em dezembro do Papai Noel e ficar com o Cristo e invocar essa força crística todos os dias da nossa vida, então a gente vive com mais solidariedade, a gente vive com mais consciência, a gente vive com mais perdão, a gente vive embasado em ensinamentos milenares que esses seres deixaram, esses professores do mundo deixaram para nós. Mas precisa ser todos os dias. Então, de novo, agora é um mês que a gente fala muito disso. Então, se você quer doar, o Abilion é uma opção. Se você quer ser ativista, é uma opção agora você participar da ceia de Natal com a tua família e com os teus amigos. Porque é um momento de doação para causa. A gente não vai para esse lugar onde a gente vê, de repente, um mestre porco em cima da mesa com uma maçã na boca. Não é porque a gente gosta, a gente não quer estar ali. Agora vira uma forma de ativismo, da gente olhar, poder estar ali e falar, então, tem outro jeito da gente fazer isso. A gente não precisa rezar agradecendo pela nossa vida, tirando a vida do outro. A gente não precisa agradecer pelas bênçãos que caem sobre nós, enquanto a gente é uma maldição na vida dos demais seres nessa terra. Se a gente puxar essa coerência e durante essas oportunidades se fazer valer do tempo dos outros para que haja alguma reflexão, a gente já está sendo ativista. Então, quero incentivar muito isso para que a gente continue sendo. Cá, uma curiosidade, na tua família, porque às vezes as pessoas me perguntam, elas têm essa coisa de, bom, não, mas os teus pais, a tua família, os teus vizinhos, ou seja, são todos veganos. E eu falei, então, não é bem assim. Como que é na tua casa, Cá? Todo mundo é vegano na sua casa? Quem fala com você vira vegano na hora? Como que é? Então, todo mundo não é vegano, menos eu. Não, eu sou a única vegana. Sequer tem vegetariano na família. Mas, assim, Paty, eu não perco uma oportunidade, e não é de plantar discórdia, de ficar arrumando briga, não é nada disso. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava com a minha família, que mora na mesma cidade que eu, né? Porque eu tenho família espalhada. Mas a família que mora na mesma cidade que eu. Aí eu cheguei lá e falei assim. Aí eu vi minha irmã estava comendo alguma coisa, eu falei, ai, fiquei com fome. Aí eu já saí perguntando, quem mais está com fome? Acho que eu vou pedir um cachorro quente.
Porque eu tenho cachorro-quente vegano, que na minha cidade, eu moro em São Paulo, aqui é fácil pedir pelo iFood um cachorro-quente. Você pergunta, quem quer provar um cachorro-quente que, olha, que é maravilhoso, assim, assim, assim. Tem vários... Aí comecei a falar das opções que tinha, tudo assim. Ah, é? E a salsicha é de quê? Olha, de soja. Aí eu comecei a explicar tudo para aí conseguir fazer as pessoas provarem. Meu cunhado provou, minhas sobrinhas provaram. A minha sobrinha tem, acho que, assim, 3 anos, mais ou menos. Tomara que eu não tenha errado, senão depois eu levar um puxão de orelha. Aí, a minha sobrinha provou, ela mal fala, e ela assim, não é ruim, não. E o meu cunhado comeu mesmo, e ele falou, poxa, achei muito mais gostoso do que a salsicha normal, porque eu não gosto da salsicha normal. E eu não perco uma oportunidade de, assim, ou eu levo alguma coisa, quando eu vou ver a família, eu sempre levo alguma coisa, ou então se eu tô lá, eu peço. Em uma outra oportunidade, eu pedi um japonês vegano. Todo mundo quis provar, porque é uma coisa diferente, né? Então, eu não perco a oportunidade. Eu não faço aquela abordagem de ficar apontando, atacando você isso, você aquilo, porque isso eu acho um absurdo, né, Paty? A gente está aqui na Terra, a gente já ouviu falar isso várias vezes nas lives do Santuário. Se a gente está aqui é porque a gente precisa evoluir muito. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é perfeito, né? Eu olho para mim também, para a humanidade inteira e para as empresas, e olho todo ao redor, eu sempre penso, estamos todos em transição. Sim. Sempre, todos estamos aqui em transição, né? E a gente está aqui para tentar apoiar a transição das outras pessoas, né? Empresas, pessoas, enfim, a gente está aqui para apoiar, né? E aprendendo muito com os mestres animais, aprendendo muito uns com os outros, porque é o jeito, é o que a gente tem para poder aprender aqui. Então, eu não perco nenhuma oportunidade, né? Então, encontros de família, para mim, são encontros onde ou eu levo alguma coisa, se eu tô lá, eu já peço e já faço propaganda para que todo mundo tenha curiosidade de experimentar. Sempre assim. E você sabe, Ká, algumas vezes a gente tem tem alguns lugares que eles estão no sistema de crenças do ser humano, por exemplo, quando a gente fala em imperfeição ou quando a gente fala desafio ou problema, a gente geralmente tem uma conotação que isso é negativo. E o Buda falava muito que a gente era criança espiritual, e isso me marcou muito forte no meu estudo, me debruçando sobre essa tentativa de autoconhecimento, de me colocar como uma criança. E nesse âmbito, então, me colocando como uma criança do universo, que está na Terra, crescendo, como você falou, aprendendo de mestres animais, aprendendo das pessoas, aprendendo da Terra, aprendendo das mestras árvores, porque tudo aqui é uma oportunidade de aprendizado. Eu noto que algumas vezes a gente vê esse negativo de novo. Só que eu vejo que, da mesma forma que quem tem filho, por exemplo, ou sobrinho, algumas vezes a criança vira e fala, eu não quero ir na escola para falar com aquele menino, aquela menina, ou com aquela professora, ou ficar naquele lugar, ou ir de perua, ou ir de ônibus, ou ir a pé, ou ir na chuva. Eu não quero. E a mãe, ou a tia, ou a madrinha olha para aquela criança e fala, mas é isso que você precisa. Mesmo que você não queira, é isso que você precisa. E a partir do momento que esses seres vão entrando em contato, essas crianças vão entrando em contato com a diversidade, com a dificuldade, com o conviver, mesmo quando o isolamento seria preferível, mesmo quando aquela lição não é bem-vinda, é isso que faz crescer. Então, eu vejo que se tivesse um pai cósmico, uma mãe cósmica, eles também olhariam para esse espernear do ser humano, sabe? Desse dito crescido ou adulto que a gente é, e fala, não, mas eu não quero ir naquela família, na minha família, porque vão comer o queijo, vão comer a carne, ou porque... Só que a gente estando lá, da mesma forma que essas pessoas podem ter a chance de aprender, de se lapidarem, perto dessa faísca mínima que cada um despertou dentro do que é o veganismo, eles também têm aspectos que eles vão lapidando a gente. Então, eu noto que essa oportunidade de imperfeição, adversidade, desafio, é algo muito rico para todos os envolvidos. Não importa se a gente está num lugar ou no outro. Porque essas pessoas ensinam tolerância para nós. E ensinam algo que eu acho muito bonito da tolerância também, que a tolerância não é passividade. A gente tolerar alguém não significa que a gente está de acordo com aquela pessoa. Mas simplesmente, ou seja, algumas vezes a gente vai ter que tolerar seres, mesmo na nossa sociedade, seres que precisam de uma reforma muito íntima, que são agressores de todas as formas, opressores de todas as formas. Não significa que a gente está de acordo com eles. Mas ainda assim a gente precisa conviver. E a gente aprendendo a convivência, isso lapida a gente também em lugares que sozinhos a gente não iria. Então eu vejo muito, muito bonito
como quando a gente aceita entrar em contato, a gente aceita se relacionar, como é bom para todas as partes. E a gente sair dessa conotação de que é negativo, porque é óbvio que não é gostoso, mas a gente, como criança espiritual, e esse pai, essa mãe cósmica olhando para a gente, fala: tá bom, filho, vocês não querem ir nessa escola, vocês não querem essa lição, mas acreditem em mim, no fim vai ser bom. E na hora que é bom, a gente cresce, na hora que a gente cresce, a gente agradece. E quando a gente agradece, tudo isso é ressignificado. E vem um suspiro, algo muito bom, sabe? De realmente estar olhando e falando: nossa, eu tô no meu lugar. Mesmo quando ele é desconfortável, esse é o meu lugar. É o meu lugar de aprender e é o meu lugar de, através de cada um de nós, porque eu não acredito que ninguém ensine. Eu acredito que é sempre através de cada um. Eu acho que a gente ainda é muito criança para ensinar alguma coisa, sabe, Cá? Mas eu vejo que através de nós coisas podem ser ensinadas. Ao Uhum. mesmo tempo que a gente só é responsável pelo que aprende, mas não é responsável. Eu não acho que a gente está em condição de ensinar alguma coisa. Mas outra vez, através de como a gente se comporta, o exemplo que você estava falando, isso pode ser inspiração para que as outras pessoas entrem em contato com algo maior. E é isso que verdadeiramente eu gostaria de incentivar nessa ceia, porque a questão da ceia de Natal não se resume no prato. Ela não se resume. A maior dificuldade da ceia de Natal é em volta da mesa, não é em cima da mesa. É em volta da mesa. Então, Uhum. isso, sabe, de realmente estar ali e estar num lugar ativista, num lugar de falar: eu preferiria não estar aqui, eu preferiria estar escondida, eu preferiria não entrar nesse assunto. Eu preferiria que essas pessoas entendessem que não é desse jeito, o jeito que tem que ser, que pode ter uma forma mais compassiva de vida. Mas não é porque a gente prefere que a gente não está. E isso é uma oportunidade de ativismo. O que é ativismo para você, Ká? Olha, ativismo, para mim, é você agir de alguma forma, que você consiga trabalhar com o objetivo de que o que você deseja para o mundo, o que você deseja que aconteça, aconteça de verdade. Né? Então, existem várias formas de ativismo. Né? Dentro do veganismo mesmo, a gente tem pessoas que vão para a rua, vão participar de uma passeata, tem gente que vai tentar atrair as pessoas pela comida, que é o meu caso, pela comida, né? Tem pessoas que vão fazer palestras, tem pessoas que vão muitas vezes mostrar aquelas cenas que partem o nosso coração, que são as cenas de maltrato, tem as pessoas que vão mostrar cenas de, sabe, esses investigativos, quando eles entram nas fazendas para mostrar como realmente a coisa acontece, né? E fazer as denúncias, fazer os documentários que são tão importantes, né? E que eu valorizo muito as pessoas que têm essa blindagem mesmo, essa força, tá? Porque assim, eu desmonto numa situações dessas, eu desmonto. E assim, eu valorizo muito que isso exista, porque existem diversas pessoas no mundo, né? Cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas vão vir por esse caminho de assim, nossa, eu gostei do sabor. Algumas pessoas vão vir pelo caminho de eu estou preocupada com o meio ambiente e o futuro da humanidade na Terra. Algumas vão vir porque elas vão ter compaixão realmente pelos animais, né? Ou tudo isso junto. Então, a gente, como ativista, a gente não pode também nem desvalorizar o trabalho de outros tipos de ativistas, né? Eu acho que existem vários caminhos para você ser ativista, independente de qual é o teu ativismo, né? Sim. Porque as pessoas são diferentes. Então, se a gente for querer convencer as pessoas só pela comida, vai ficar muita gente de fora. Se a Sim. gente quiser falar só de meio ambiente, vai ficar muita gente fora. Infelizmente, né? Mas se a gente quiser convencer simplesmente pela compaixão animal, também muita gente vai ficar de fora ou vai demorar muito para chegar aqui. Então, para mim, ativismo o que é? É a sua forma de agir para que aquilo que você quer ver no mundo aconteça, né? É uma forma de fazer as coisas acontecerem. E não tem uma só. E por isso a gente tem que tomar aquele cuidado imenso que, como humanos que somos todos aqui, a questão que a gente é muito sujeito a apontar, criticar, achar que a gente é melhor do que o outro, e isso não só no veganismo, mas em todos os Em lugares, tudo. né? Porque Sim. somos humanos, né? A gente erra pra caramba. Então a gente tem que estar sempre com aquele mantra interno do tipo, não sou perfeito, não tem só um jeito de fazer as coisas, e a gente precisa, em união, trabalhar para que o que a gente quer que aconteça no mundo aconteça de verdade, né? Sim. Então, é assim que eu enxergo o ativismo, né, Paty? Como é que você enxerga o ativismo? É bom, eu adoro essas partilhas, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, que ainda vai ouvir a gente, termina se vendo como ativista. Porque eu acho que
primeira colocação a respeito de ativismo é sobre o que o ativismo não é. O ativismo não é um lugar onde a gente consegue uma carteirinha de um órgão especial sobre quem é mais vegano e daí ganha o crachá de ativista. Ou seja, a gente viver é ativismo, viver é revolucionário, a gente falar é revolução, a gente se posicionar é uma forma de ser ativo no mundo que a gente quer ver. Então, eu começo dizendo que, para mim, o que não é ativismo, para mim, é essa expectativa de que, como se o ativista fosse alguém diferente da vida simples e humilde e ordinária que cada um de nós tem, dentro do pouco que cada um pode fazer. Então, para mim, o ativismo é realmente um trabalho diário. E como você estava falando, ou seja, são muitos caminhos. E eu noto, eu gosto sempre, sabe, Kai? Isso já desde a yoga, desde sempre. Por exemplo, quando eu estudo alguma ferramenta da yoga, sempre me chama a atenção quando essa ferramenta está em outras frentes. Então, por exemplo, o jejum. Eu vou chegar no ponto do ativismo, mas o jejum, eu vejo o jejum algo muito atrativo, porque quando eu falo de muçulmanos, quando eu falo de hindus, quando eu falo de cristãos, quando eu falo de judeus, o jejum existe. Quando eu falo de escolas pré-socráticas, o jejum existe. Quando eu falo da filosofia, depois o jejum existe. Então, esses lugares que parece que eles são comuns, sabe? Eles sempre me chamam a atenção. Então, para mim, o ativismo, como você disse, as pessoas entram por lugares diferentes, mas qual é o ponto comum? Porque é o que eu estou colocando da religião, do estudo, e isso é uma particularidade, ou seja, eu estou compartilhando algo que me chama a atenção. O que eu procuro é sempre o que está em comum, porque eu vejo que o que está em comum consegue fazer a gente chegar em muitos lugares e pessoas diferentes. E o que eu noto que está em comum em todas as causas é a falta de consciência. Então, eu acredito que o ativismo seja uma forma da gente inspirar a lucidez. Porque se eu não preciso estar falando do mestre animal, eu não preciso estar falando de uma criança, eu não preciso estar falando da mulher, eu não preciso estar falando do preto, eu não preciso estar falando de alguém em zona periférica, eu não preciso estar falando. Mas a partir da hora que eu falo de lucidez, a partir da hora que eu falo a respeito de compaixão, a partir da hora que eu me debruço na minha própria busca para ser mais lúcida e mais compassiva, isso vai afetando o meio que eu vivo. Não na minha perfeição, mas na minha imperfeição. Porque, como você falou, tá todo mundo aprendendo alguma coisa aqui. Mas, ou seja, quando a gente... Para mim, o ativismo é realmente fazer uma consciência expandir. E quando a consciência expande, pode ser como você falou, que no caso do veganismo, alguém entre pelo meio ambiente, que alguém entre pelo que quer que seja e chegue nesse lugar onde fala, eu preciso mudar. Agora, eu também vejo que para todas as causas, porque tem outras causas que me falam muito ao coração, tanto quanto a causa do mestre animal, por exemplo, a causa dos trans, a causa dos gays, a causa das mulheres, a causa dos pretos. Tem muitas causas. O vulnerável, a opressão sempre mexe muito comigo. Então, o que eu noto é, se a gente puder fazer o ativismo, para o ativismo terminar com a opressão, como quer que seja, e cada um de nós, e às vezes eu noto que uma forma de ativismo é simplesmente a gente não participar. Por isso que o exemplo é tão poderoso. Então, não participar. Por exemplo, se tem uma mulher de alguma forma sendo humilhada, eu vou fazer uma intervenção. Ou se for um homem também, eu vou fazer uma intervenção. Nem que seja essa intervenção a partir da forma como eu estou posicionada na situação, dependendo do que aquela situação for exigir para que todos fiquem em paz, em tranquilidade. Então, eu vejo que esse posicionamento, de novo, para mim o ativismo é um lugar neutro, anti-opressão. Ele é um lugar neutro de lucidez, ele é um lugar neutro de compaixão. E aí, quando a pessoa entra em contato com alguma lucidez, ela pode virar aquilo, como você falou, seja ou para o meio ambiente, para o veganismo, para a causa do mestre animal, mas a partir da hora que essa consciência cresceu nela de algum jeito, aí eu noto, eu posso estar completamente errada, mas eu noto que daí qualquer causa, e qualquer, eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, falando que todo mundo é igual, não isso, mas eu digo qualquer causa no sentido interseccional, qualquer causa começa a ser entendida. Porque a consciência expandiu num lugar onde a pessoa entende que a gente precisa se esforçar para ser melhor ser humano. Então, para mim, ou seja, o ativismo ele não é um crachá e ele não é uma determinação pública de alguém que tem poderes superiores a outros para fazer e atuar de formas diferentes. Ele é simplesmente um desejo profundo do ser humano de realmente fazer parte de um mundo melhor. Então, o ativismo, para mim, ele vem por aí, enfim, e vai junto com o que você falou. Não importa a forma que é, não importa. O importante é a gente estar deixando uma transformação. E eu acho isso incrível, de verdade. Hoje eu estou aqui em São Paulo esses dias
E eu fui, enfim, tô aqui, os meus pais são muito senhores, eu tava indo no mercado, na farmácia, e eu fiquei impressionada, cara, você tava falando de São Paulo, de poder ligar para alguém. É impressionante ver, porque a gente mora na roça, numa cidade pequena, é impressionante ver, sem falar do capitalismo, sem falar de toda essa questão da grande empresa e de quem é vegano, de quem não é, dessas linhas e empresas que não são veganas, mas é impressionante ver como o veganismo está crescendo. E ele está crescendo porque pessoas estão participando. Então, eu vou trazer aqui um assunto que eu sempre vejo que em algumas lives ele aparece, e eu queria saber a tua opinião a respeito disso. Como que você vê, e é um exercício aqui de diálogo mesmo, para que a gente possa trazer isso, inclusive para as pessoas que estão ouvindo a gente, que possam ouvir depois, também façam reflexões. Como você vê uma empresa grande, que não é vegana, tendo uma linha de produtos veganos? Como que isso fala ao teu coração? O que que você defende de contra e a favor? Uhum. Bem, Paty, eu tenho como um princípio, desde que eu abri o meu Instagram, Eu Vivo para Comer, apoiar a transição das pessoas, né? E aí, o meu primeiro princípio é de eu não consigo ser contra alguma coisa que apoie a transição das pessoas, porque acima do que eu desejo pessoalmente, vamos falar politicamente e todos os etcéteras do mundo, acima disso, para mim, está a questão de que a gente precisa deixar os mestres animais em paz. Então, assim, grandes empresas, elas conseguem... É muito fácil para mim, Paty, pegar um iFood no mercado, ter 1.000 produtos que são feitos, assim... 1.000, nem tem 1.000, mas, assim, produtos que Sim. são feitos por empresas que são 100% veganas. Para mim é muito fácil encontrar isso. Eu estou numa capital, em São Paulo, onde tem tudo. Muito fácil para mim falar assim, vocês só podem consumir produtos de empresas que são 100% veganas, senão você vai perder a sua carteirinha de vegano. Isso. Aquela carteirinha que a gente estava falando agora há pouco que não existe, né? Então, assim, é muito fácil para mim, sentadinha aqui em São Paulo, começar a colocar esse tipo de coisa. Eu não consigo ser contra, Paty, por princípio, alguma coisa que apoie a transição das pessoas. Se o que vai apoiar a transição de alguém que está morando lá em uma cidade X, bem longe, é uma linguiça da marca A, B, C, que chegou lá, Paty, que seja. Eu, assim, que seja. Se essa pessoa consegue fazer a transição dela sem isso, maravilha, parabéns. Até porque alimento processado, ultraprocessado, vegano, não vegano, não é o melhor tipo de alimentação que a gente deve ter, que pode ter. Mas a gente não mora num arco-íris. As pessoas, cada pessoa tem um estilo de vida, tem as suas demandas, né? Tem pessoas que trabalham, estudam, têm filhos, tem que cuidar da casa e tem que cuidar de tudo, e ela às vezes não conseguem cuidar nem delas mesmas por causa da correria. É muito lindo dizer assim, você poderia estar fazendo tudo do zero, a sua manteiga vegana, o seu requeijão vegano em casa, isso é muito mais saudável, e ficar aqui, falando um monte de coisas, numa realidade que não é a realidade da maior parte da população brasileira, né? Às vezes não é a realidade nem de quem mora em São Paulo, que vai acordar às vezes 4 da manhã para pegar 2, 3 conduções, Exato. apertada para trabalhar e depois chega em casa tarde da noite. Então a gente precisa entender que a gente está num país continental, as pessoas têm realidades diferentes, né? E se o que a gente mais deseja é que os animais fiquem em paz, então o que aparecer de novidades nesse mundo aí para ajudar na transição, você sempre vai me ver a favor disso. Aí você vai me perguntar, mas você gosta dessas grandes empresas que estão lá explorando e matando os animais? Gente, é óbvio que eu não gosto que existam empresas que estão explorando, matando e fazendo tudo que eu sei que elas fazem com os animais. É óbvio que não, gente, eu sou vegana. É óbvio que eu não gosto dessa realidade. O que eu gosto? Eu gosto que cada vez mais eu estou vendo que existem ferramentas, artifícios para apoiar as pessoas que querem dar uma chance ali para o veganismo, querem dar um primeiro passo, um segundo passo, né? Então eu não consigo ser contra, Paty, isso. Mas, claro, com o pé no chão, sempre sabendo assim, eu não vou virar fã e vou lá na rua fazer uma passeata dizendo assim, que bom que a empresa A existe. Sim. Não, não é isso. Exato. É assim, que bom que existem opções que vão ajudar as pessoas a deixarem os mestres animais fora do prato, do copo, das roupas, dos seus cosméticos. Que bom que existem opções. E é assim que eu vejo, sabe, Paty? Sim, eu acho tão importante isso, porque o assunto anterior a gente acabou falando de lucidez, e para mim isso é um exemplo de lucidez, cara. É óbvio que a gente está aqui em perspectivas pessoais,
Mas é um exercício de diálogo para que pessoas, enfim, eu acho muito importante a gente instigar o questionamento, inclusive até sobre o nosso sistema de crenças. E quando você. A Liane até colocou aqui que ela tinha preconceito, mas que depois ela entendeu que esses produtos não eram para veganos, mas eram para pessoas em transição. Que isso eu noto também. Quando a pessoa ela começa num caminho, ela geralmente a gente, de maneira geral, não importa que esse caminho seja yoga ou veganismo, a gente tem um lugar de romantismo muito forte. E aí, à medida que a gente vai percorrendo o caminho, a história vai ficando mais simples, ela vai ficando mais fundamental. Então a gente começa a entender que não precisa pagar aquilo naquele hambúrguer, que pode fazer um hambúrguer de lentilha, que inclusive não é caro, não é difícil, e você no teu canal você ensina muito bem tudo isso. A gente vai entendendo. Só que num primeiro momento, isso tudo parece muito importante para a pessoa olhar, até para ela não se sentir sozinha, para ela saber que se ela tiver com pressa, ela vai poder ir no mercado e comprar algo assim. Ou até mesmo oferecer, como é o caso aqui, por exemplo, com os meus pais, quando eu venho para cá, muitas vezes eles falam, eles trazem opções veganas de empresas que não são veganas para tentar me acolher. E aí, eles que não são veganos terminam naquela refeição comendo vegano também. Então, é um mundo perfeito? Não, não é um mundo perfeito. Agora, como você disse, a gente não mora num arco-íris. E a gente tendo lucidez para entender que o primeiro passo, ele não é igual ao último passo. O primeiro passo, ele não é igual ao terceiro passo. Cada passo traz sua jornada, cada passo traz sua particularidade, cada passo vai trazer uma expansão de consciência, vai trazer um lugar diferente. E o que eu vejo tentador é que a gente, você falou do apontamento, né? A gente tem um lugar como ser humano, uma programação muito forte que é o julgamento. E eu vejo também essa coisa da lucidez e da coerência, cara, que é muito. Eu sempre fico pensando nisso, eu falo, nossa, mas que incrível. Ou seja, tá bom, as pessoas elas estão indo no mercado e elas estão falando assim, eu não quero, eu não apoio, eu não compro dessa marca, que é uma linha, eu critico, eu boicoto, por exemplo, essa marca, porque ela não é vegana e ela tem uma linha vegana. Maravilha, eu entendo que a pessoa, ela parece que tá firme na resolução dela, certo? Só que ela tá dentro de um mercado que tem um açougue. Então, sabe, eu olho e falo, gente, mas por favor, ou seja, a gente precisa entender que a gente não vive nesse mundo perfeito e o que a gente está querendo fazer é algo melhor dentro dessa imperfeição, aprendendo todos os dias, até que em algum momento a gente tenha realmente opções. Por exemplo, na Alemanha eu sei que existe um bairro, inclusive, que todas as lojas são veganas. Então você não vai entrar num lugar onde a gente de repente o vai. arco-íris. Exatamente, exatamente. A terra do Nárnia, né? Nárnia, enfim, tem uma terra do nunca, enfim, que não é terra do nunca, é uma terra possível, mas que agora para nós. Então, como que é que a gente pratica essa lucidez? Então, eu queria só trazer isso um pouquinho, sabe? Porque é realmente um lugar tão bonito para a gente visitar, de coerência, que tudo bem. Então, eu não quero o produto que é vegano, uma linha vegana dentro de uma empresa que vende produtos que não são veganos. E eu falo que isso é totalmente incoerente e eu não compro e eu vou no mercado e eu só compro o que é realmente vegano. Só que naquele mercado tem um açougue. Só que para eu chegar naquele mercado, eu comprei petróleo. Então eu gostaria que a gente pensasse muitas vezes de que se não é possível fazer o perfeito, que a gente faça o que é possível ser feito. E que a gente faça isso com plenitude e sem querer atrasar o movimento. Eu adorei como você começou tudo isso, de falar, eu não me posiciono contra alguma coisa que favorece transformação. E outra vez, o primeiro passo não é igual ao último. Algumas vezes, quando a gente começa mudanças na nossa vida, a gente começa, ou seja, como a Jetsuma fala, começa por onde você está. Não importa que eu não tenha força, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Começa da onde? O que você pode fazer hoje? Ah, hoje eu consigo não comer o toicinho no feijão agora à noite na sopa. Então começa aí hoje. Agora, amanhã a dificuldade vai ser outra, porque aquela opção da noite já não vai estar lá. Então, aquilo vai lapidar mais e mais e mais e mais. Então, se a gente pudesse refrear um pouco no julgamento, eu acredito que isso também vai de encontro com o que a gente falou antes, da gente ter essa força crística. Para mim, isso que é o crístico. Para mim, essa que é a volta do Cristo. É a gente trazer essa potência espiritual no nosso coração, em vez de ficar nesse lugar inferior do ser humano, onde a gente julga, condena, reclama. E aí, óbvio, não vê nada mudar, vai construindo um monte de muro entre nós e criando, em vez de alguma coisa mais harmoniosa,
simplesmente mais romance, e no romance tem a frustração, e na frustração daí começa a culpa, e aí tem um que é a vítima, e daí quando a gente menos espera, a gente já é opressor de outro ser humano. Nossa, e é isso que acontece. Aí a gente se torna o que a gente quer combater, né? Exato. E essa posição, Paty, eu como muito humana que sou, assim, eu até falo isso para as pessoas que me acompanham sempre, assim, eu tenho um mantra pessoal que é, eu não nasci vegana. Exato. Eu não nasci vegana. E às vezes eu me pego, assim, tendo que me lembrar disso, sabe? Porque eu sou humana, eu caio naquele buraco de julgamento, aí eu, calma, Sim. eu não nasci vegana. E, Paty, eu demorei 42 anos. E eu não fiz o processo assim, ovo lacto, depois só tirei o peso. Como foi um choque muito grande para mim, o momento da transição, para mim foi do dia para a noite. E muita gente, Paty, me pergunta assim, qual é a melhor forma? É fazer de uma vez? É fazer devagar? Fala assim, depende de como você é. Tem pessoas que só conseguem fazer uma mudança de uma forma assim que elas não vão desistir se elas fizerem um passinho de cada vez. E tem pessoas que se ela não fizer cortando, elas não vão conseguir. Então a gente Exato. não pode olhar também assim, ó, ah, mas eu fiz assim, eu fiz essa, Exato. eu e daí, né? Cada Exato. pessoa é diferente e para que seja eficiente o processo, para que dê certo, que a pessoa não desista, tem que ter esse respeito, né? Algumas pessoas assim, ai, mas aí você come alguma coisa que parece carne, então você não é vegano. Gente, a pessoa não deixou de comer carne porque ela não gostava da carne. Sim. Ela deixou de comer por compaixão ou por uma lucidez com relação ao meio ambiente. Ela deixou por vários motivos, né? Saúde. É saúde, tem que parar de apontar e estender a mão. Vamos junto. Isso. Como é que você consegue? Vamos junto, como você falou. O que você consegue fazer hoje, né? Nessa parte de produtos processados e ultraprocessados, eu não provei todos que existem, porque é impossível, né? Provar todos hoje em dia. Vamos lá, graças a Deus, tem tanto que eu não consegui provar tudo ainda. Sim. Mas eu faço o possível para conhecer, Paty, porque às vezes alguém chega para mim e fala assim: eu preciso tirar o leite, mas eu gosto muito do sabor do leite. Qual é o que tem gosto mais parecido? Então, eu tenho já a minha opinião assim: olha, na minha opinião, esse é o mais parecido, esse mais ou menos, esse não é muito. Se você quiser fazer em casa, vai pelo de castanha de caju, por exemplo, ou então tenta esse, não tenta esse porque não tem nada a ver, isso aqui é para uma outra situação. Né? O que você quer fazer com esse leite? É receita? Quer beber? Quer botar no café? Então, eu consigo hoje ter, às vezes, um parâmetro para apoiar quem chega para falar comigo, né? Ah, eu quero comer uma linguiça. Uhum. Que linguiça que é boa, que linguiça É. que não é? Falar, ó, existem essas, vai no Abilian que você vai conseguir. Eu sempre faço referência, hoje com a Abilian é mais fácil. Porque eu digo para as pessoas, dá uma buscada lá no Abilian do que você está querendo, porque lá vai ter de várias pessoas as opiniões com relação àquele produto. Desde uma coisa que você vai comer até um creme que você vai passar na sua pele. Tem Exato. várias pessoas dizendo lá por que gostaram ou não gostaram, tem toda a avaliação, né? Sim, sim. Então, isso tudo ajuda as pessoas a que, assim, em vez de julgar, estender a mão e falar assim, como é que eu posso te ajudar? Para dar esse um passo hoje, né? E Exato. ninguém precisa ser vegano há 20 anos, 30 anos, 10 anos. Se você é vegano há um mês e você já teve a sua experiência, você pode estender sua mão já para outras pessoas que estão querendo vir junto, Exato. né? Não precisa, como que eles falam, você não precisa ser faixa preta para ajudar um faixa branca. Exato. Você só Sabe? precisa estar um passo a mais do que aquela pessoa para poder ajudar a pessoa que tá chegando ali, Sim, sim. E eu né? acho importante essa conversa também entre ativistas, por causa desse espaço de que muitas vezes a gente acaba criticando ou dando nota no trabalho do outro. Eu tenho, para mim, você estava falando de mantra pessoal, um mantra que eu tenho, eu nunca dou nota no trabalho dos outros. Como você estava falando, eu não me oponho em quem está ajudando a transição, vai de encontro com esse pensamento meu. E ao mesmo tempo com quem não está fazendo, eu também não tenho tempo porque eu estou trabalhando. Então é uma, sabe, quem está trabalhando, meu respeito. E quem não está trabalhando, eu tô, então não dá para eu ir lá e parar e fazer. Então, isso, sabe, isso cria um lugar onde está tudo certo. Mas eu acho importante a gente lançar também isso entre ativistas, porque como você já falou numa outra parte do diálogo aqui, o trabalho de cada ser é importante. E às vezes aquela pessoa que fala de determinada forma vai conseguir atuar com um público que, quem sabe, a gente não consiga chegar. Então é muito difícil, através a gente se refrear no julgamento e se concentrar no serviço. Eu acredito que seja algo que realmente vai fazer com que a gente mude o mundo.
Agora, enquanto outra vez a gente fica em um caminho só e forçando as nossas ideias, sem essa impessoalidade da compaixão, ou da lucidez, de novo, onde fica muito pessoal, tende a virar uma questão. E eu noto que tudo que prospera na natureza é impessoal. O sol vem e ele vem para todo mundo. Ele vem para os seres que a gente tem apreço e para os seres que a gente ainda não consegue nem enxergar. Quando a gente fala dessas noções todas universais, de novo, é sempre numa impessoalidade. E a impessoalidade fala que todos os seres merecem. E isso todos merecem, então não existe o lugar do julgamento, existe só uma prática contínua da incondicionalidade do amor. E isso que eu acredito que falta em nós, inclusive entre nós, porque a gente tem essa tendência a segregar que vai enfraquecendo o movimento. E eu vejo, na última vivência que a gente teve, falei um pouco disso na abertura, com o pessoal da Mercy, quando a gente está numa luta interna, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar quem é o inimigo. Quando a gente está numa luta externa, a gente sabe, ou seja, se alguém vier contra mim, eu entendo que aquele é um oponente, eu entendo que eu posso estar em risco. Dentro da gente, isso é um pouco mais difícil, porque às vezes a minha vaidade vem disfarçada de amor próprio, às vezes a minha covardia vem disfarçada de bom senso, às vezes, ou seja, dentro fica difícil, agora fora fica óbvio. Quando a gente está falando do movimento também internamente, é difícil a gente estar querendo atuar para fora, mas internamente a gente tem buracos que são buracos humanos. E por isso que eu vejo que dentro de todo esse assunto, seja da ceia, seja do ativismo, não importa do que a gente esteja falando, eu vejo que é importante cada um de nós se dedicar ao estudo de si próprio e tentar aniquilar em cada um de nós tudo que é pequeno, que é pessoal, que é condicional. E isso é um baita de um exercício. Eu não estou falando que seja fácil, que tem alguém aqui que tenha conseguido, mas eu estou dizendo que a gente se dispor a esse exercício já é boa parte da luta inteira, porque é uma intenção, não é que a gente vai conseguir, mas é uma intenção da gente estar agindo na nossa melhor versão e não ali embaixo, ou seja, é predisposto às vontades inferiores do ser humano. Então, todo esse assunto realmente, sabe, Caio, eu vejo que eu vejo, inclusive, que agora, a partir desse próximo ano, esse vai ser um tema que o Santuário vai aprofundar mais e mais, que é a consciência a partir das questões humanas, ou seja, os mestres animais, a gente sabe o que está acontecendo com todos eles agora. A gente pode falar detalhes, a gente pode falar cada hora de uma forma ou outra, mas de uma certa forma a rede social expandiu as investigações, como você falou, tudo isso foi expandido, a noção do que está acontecendo. Agora, a razão que a gente não muda, a razão que a gente ainda é egoísta, a razão que a gente ignora, isso não adianta a gente falar do mestre animal, a gente precisa falar do ser humano. E não tem como falar do outro quando eu tenho a mesma questão do outro. Então, eu tenho que trabalhar em mim. É isso que eu gostaria que esse Natal despertasse na gente também, sabe? Um lugar que o melhor que eu posso oferecer para o mundo não é corrigir o outro, mas é me corrigir a mim. Lembrar, né, que a gente está na Terra é porque tem um motivo. A gente precisa evoluir, precisa melhorar. Senão, não estava aqui, né? Não sei onde a gente já está, viu, Paty? Mas não era aqui, não. Eu acho que no tamanho do universo deve ter uns lugares mais legais para visitar, assim, com menos sofrimento, menos eu concordo, eu concordo. Eu só não sei onde é, porque justamente eu estou presa aqui e por um bom motivo. Com certeza tem uma tonelada de coisa para aprender, para melhorar. Exatamente. Se a gente sair de casa ou vai receber as pessoas no dia da ceia de Natal com essa clareza de que, assim, gente, quem sou eu para apontar o outro? Sim. Quem sou eu? Né? Ninguém aqui ninguém aqui virou luz ainda. Né? Ninguém é perfeito. E não dá para ficar brincando, tipo, mas eu sou menos imperfeito que outro. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Então, ninguém com direito de apontar, né? Exato. E no caminho, assim, eu sei que o caminho da agressividade pode funcionar para algumas pessoas, né? Mas normalmente eu vejo, assim, por experiência, assim, ao longo de 44 anos agora, que normalmente o caminho do amor e do carinho, ele tem sido muito mais eficiente se você vai, né? Não é uma questão de você não ser firme, é a questão de você ir com carinho, ir com amor. Fazer qualquer coisa. Ele costuma funcionar muito mais, porque normalmente ele não levanta aquela barreira,
não levanta aquele muro. Se você vai com agressividade, é natural que o outro ser humano queira se defender, Exato. né? E é natural também, Paty, que eu vejo mesmo que você não vá com agressividade, que o outro ser humano queira se defender de coisas que ele começa a ver que o incomodam. Se ele vê que você não come carne, ele te pergunta por que você não come carne, e você explica, é natural para o ser humano que ele se veja, peraí, então eu sou uma pessoa má, porque eu estou Exato. fazendo isso com os animais, e ninguém quer ser mal. Ninguém. Ninguém quer ser mal. E o ser humano vai reagir de formas estranhas. Tem pessoas que vão fazer piada na hora da ceia. Tem pessoas que vão tentar desmentir o que você está falando. Tem pessoas que vão por caminhos estranhos, porque ele se sentiu mal e ele não pode se sentir uma pessoa má. Exato. E isso acontece muito. E a pessoa não. Outra pessoa que está ali na sua frente, ela não se dá conta do que está acontecendo. Sim. Então, cabe a gente ter compaixão, não só pelos mestres animais, mas compaixão pelo outro ser humano. Exato. Né? Eu tive muita sorte, Paty, muita mesmo, porque na minha jornada, eu acabei não topando com um ativista agressivo. Porque se eu tivesse topado com um ativista agressivo, provavelmente ele teria adiado o meu processo. Por quê? Porque eu sou, pela forma que eu sou. Eu não sou a pessoa que vai ser convencida da forma agressiva. Né? E muita gente não é assim. Exato. Só que algumas pessoas não dão essa sorte. Aí elas encontram com um ativista muito agressivo que, não que essa pessoa não vá se tornar vegana um dia, mas assim, isso pode adiar o processo dessa pessoa. Né? Então a gente tem que ter muito essa consciência como quem quer ser ativista no dia da ceia, né? A forma como vai ser. Porque a intenção não é você afastar as pessoas, a intenção é você agregar, mantê-las perto de você para que você possa de verdade mostrar que existem outros caminhos. Né? Se a pessoa estiver longe de você, você não vai conseguir mostrar isso com exemplo, com a sua forma de viver, mostrando que você está ótima e é vegana. Exato. Você sabe, Né? tem uma biografia, não é uma autobiografia, mas é uma biografia ainda assim, e eu tenho muito respeito por quem escreveu, porque eu não sei, foram décadas que essa mulher pesquisou para escrever a biografia do apóstolo Lucas. E essa biografia narra sobre o pai de Lucano, que era o nome real dele. E ele coloca que, em determinada passagem da vida dele, ele diz que não existe mérito nenhum em amar quem nos agrada. E eu lembro muito, isso me tocou muito dentro desse lugar do ativismo que você está falando, porque a gente é muito fácil, com o vulnerável, a gente conseguir fazer a transição. Então a gente guarda todo o amor para o vulnerável e toda a raiva para o agressor. E aí a gente não percebe que ainda dentro de uma questão energética, a gente continua rodando a raiva. A gente não está no amor. A gente está direcionando só aquele amor para um aspecto que é compaixão distorcida em dó, que também é um outro lugar para tomar muito cuidado, porque a dó, ela subjuga o ser. A dó é como se ela diminuísse aquele ser. E a gente tem que lembrar que parte dessa questão da vulnerabilidade é a gente devolver a dignidade. Quando a gente sente dó, a gente não está tornando o outro digno. Bom, e dentro desse lugar todo, ou seja, que não tem nenhum tipo de virtude, não existe nada demais em realmente amar quem nos agrada, eu noto como isso é importante dentro do ativismo, quando a gente entra em contato com quem não está verdadeiramente conectado com essa noção de amor ao mestre animal, amor ao mestre ambiente, amor, porque fica num lugar de contradição, onde a gente fala de amor ali e ódio daqui. Como você falou, o ódio ele pode ser às vezes uma catarse muito importante para quem está sentindo, ou seja, gritar com o outro, mas aí vira alguma coisa sobre nós. E as coisas que são construídas no ódio, elas queimam, mas elas não queimam na transformação, elas queimam para virar cinzas. Elas terminam, elas apagam, é diferente do amor. O amor é uma brasa, a prece de Cáritas fala isso. Ele abrasa a terra, uma fagulha do teu amor, ele diz, abrasaria a terra inteira, porque aquece. Agora, esse fogo que arde, que é esse fogo do julgamento, o fogo do ódio, ele termina com tudo. Então, se a gente continuar girando essa força de ódio, quando a gente estuda Gandhi, por exemplo, Gandhi fala muito a respeito disso. Outro dia eu até estava vendo, tem uma filósofa brasileira que eu super recomendo, super, que é a Lucilena Galvão. E ela é incrível, ela é absolutamente incrível. E eu estava vendo uma aula dela a respeito de Gandhi, trazendo reflexões a respeito de como ele se opôs
ao movimento agressivo. Ele acreditava que realmente tinha que ser a base da não violência, e ele foi um pilar da não violência na Índia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, de novo, é toda a base do mesmo. A gente precisa invocar na gente um lugar de amor, e não um amor só por aqueles que são vulneráveis. Até porque se a gente acreditar em algum tipo de lei de causa e efeito, o opressor de hoje é o vulnerável de amanhã. E eu lembro um professor, cá, que me perguntou por que que eu precisaria esperar que um opressor se tornasse oprimido para eu sentir compaixão por ele. Se eu Olha só, acredito, foi a interessante. Jetsuma, foi a Jetsuma que me perguntou isso. Por que que eu precisaria esperar? No primeiro encontro que eu tive com ela, por que que eu precisaria esperar que o opressor se tornasse oprimido para eu sentir compaixão por esse ser? Isso me tocou num lugar tão profundo, porque a gente que de alguma forma acredita na lei de causa e efeito, na lei do karma, é importante a gente olhar para isso e entender esses lugares de coerência. Por que que eu preciso? Então, peraí, se eu estou fazendo isso, eu só estou atuando a nível da dó e de quem está vulnerável, mas eu estou esquecendo que quem está fazendo sofrer, de algum jeito vai colher daquilo. Agora, eu só vou sentir isso quando aquele ser estiver de joelhos, implorando compaixão e de alguma forma sem estar visto, sem estar sendo ouvido. E aquele foi um momento que virou uma chave muito importante para mim. Muito importante mesmo. E eu estou compartilhando aqui só para a gente tentar ter um pouco mais de paciência com a pessoa que faz chacota da gente, que ridiculariza a gente, que quando a gente coloca a opção vegana em cima da mesa, começa a salivar falando que o pobre do mestre animal que está ali estirado é muito mais gostoso, como se fosse uma coisa e não alguém que está ali que queria muito ter vivido. Mas para a gente tentar procurar esse lugar que não precisa a gente sentir compaixão só quando as coisas ruins acontecem. A gente pode viver num estado de compaixão, entendendo que o que a gente planta, a gente colhe. Então, se aquele ser tem aquele tipo de atitude, assim como a gente em tantos outros momentos, a gente vai colher daquilo. E por que que a gente precisa esperar essa misericórdia depois? Eu sei, é um assunto teórico aqui, mas eu gostaria que a gente conseguisse interiorizar, porque quando a Jitsuma me fez essa pergunta, foi no primeiro encontro que eu tive com a Jitsuma. E dentro da conversa toda, ela me colocou isso e eu realmente eu falei, nossa, foi como se ela tivesse me acertado a alma. Eu falei, puxa Nossa, vida. mas e como não? Acertou a minha agora. Acertou a minha, porque assim, o princípio de que a gente precisa essa busca, né, de amar o opressor, né, ela era muito mais uma teoria que eu tentava internalizar e que com essa frase da Jetsuma agora realmente, ó, escancarou as portas e fez muito sentido, muito sentido. Inclusive, Paty, se você puder continuar repetindo isso e fazendo isso reverberar e chegar isso muito mais longe, assim, faça sempre, porque eu acho que é a forma mais fácil de entender a questão de amar o opressor. Porque senão ela fica um pouco longe, sabe? Fica um pouco longe. E a gente, nesses últimos tempos, agora, recentes, a gente esteve falando muito essa questão de por que que só existe a compaixão quando o mestre animal cai, né? A gente viu muito sobre isso, né? Porque só quando ele cai? Porque quando ele está em pé, quando ele está bem, quando ele está até saltitante, porque eles gostam de brincar, gostam de saltitar, as vacas gostam de brincar até de bola, né? Então, por que que a gente só desperta, falando gente, de uma forma geral, né? Sim, sim, Por que sim. que só desperta a compaixão quando eles caem no chão e não conseguem mais levantar? E se a gente olha para o opressor e só quando ele cair no chão é que a gente vai ter compaixão por ele, a gente está sendo igual, a gente está fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então a gente tem que encontrar os meios de despertar essa compaixão. Cada pessoa acho que vai ter, por exemplo, para mim essa frase foi excelente. Para outras pessoas são outras formas, mas descubram, procurem, busquem, né, gente? Isso daí, porque quanto melhor a gente se relacionar com os outros seres, todos os seres, mais rápido o veganismo avança. Exatamente. Não é? Exatamente. E Mais para mim, rápido. sabe, Cá, o veganismo também ele é um lugar de reforma cósmica. Assim, outro dia eu estava falando a respeito disso. Para mim, o veganismo não é simplesmente uma ideia ou uma filosofia, verdadeiramente. Para mim, o veganismo ele está num lugar cósmico, sabe? Ele é um programa cósmico de regeneração do ser humano, da terra, das relações,
do coração, do espírito. E eu realmente gostaria de deixar aqui para que, especialmente nessa época do ano, porque geralmente nessa época do ano a gente está mais sensível, a gente está ligado à solidariedade, a gente está de alguma forma, tem um exercício planetário, tem uma egrégora planetária nesse momento montada até pela força do inconsciente coletivo, para que a gente preste atenção nesses momentos familiares, que preze pelo amor. Então eu só peço aqui para a gente ser coerente com esse amor. E essa coerência, ela vai, como a Cá estava falando, como eu estou falando aqui, ou seja, desses ensinamentos todos e desses contatos, desses desdobramentos que a vida oferece, essa causa do amor, ela vai muito além do vulnerável. Ela vai muito, mas muito além mesmo. E o amor é algo que realmente pode fazer com que o mundo gire de uma outra forma do que ele tem girado até agora. Então, eu verdadeiramente recomendo que a gente possa fazer esses exercícios e ser um ser humano melhor. Ai, Cá, a gente fala... tem que buscar, né, Paty? Tem que buscar. Exatamente, exatamente. Cá, fala pra gente, eu vi aqui que, enfim, a gente acabou falando de tanta coisa junto, isso que é um exercício bom também da gente simplesmente abrir e estar aqui conversando e deixando isso para que pessoas também possam ter reflexões e abrir diálogo com outros seres. Eu queria, dentro desse assunto da ceia vegana, que você deixasse uma mensagem final para nós. Agradeço os esclarecimentos que você fez sobre o Abilium. Eu lembro, inclusive, só para não esquecer, tem alguma. Eu acho que logo no começo você montou alguma coisa prática para deixar nos stories. Se você, eu não sei se foi você ou se foi a Lari, agora eu não estou lembrada, mas de repente, se vocês puderem postar isso de novo, ou nos stories, ou mandar na lista de transmissão também, só para lembrar as pessoas, acho que é bacana. E, enfim, queria que você deixasse uma mensagem final a partir do dia. Eu esqueci agora a data, mas eu acho que é no dia, na segunda semana. A gente vai conversar, mas a gente vai estar de volta às quintas-feiras, a partir de agora de 2021. A gente passou por uns momentos de um pouco de recesso em função das últimas atividades planetárias, né? Porque não foram só do santuário, ou seja, coisas tensas aconteceram em todo lugar. E a gente agora vai estar voltando. Eu só queria poder fazer esse término aqui com a Cá, para a gente poder fazer essas reflexões e falar dessa ceia, falar do movimento, falar de amor e de compaixão, para que a gente então fechasse esse ano e pudesse se preparar para mais trabalho, mais serviço no ano que vem. Eu queria te pedir uma mensagem final, Cá, para você deixar para esse público tão bonito que apoia a gente, que está com a gente sempre nessa missão, outra vez, que é além do veganismo, que é uma missão de reforma do ser humano. Bem, Paty, a mensagem que mais me toca o coração agora é que antes de você encontrar sua família, seus amigos, ou quem você vai encontrar, essa recordação de que a gente não é perfeito. E se a gente não é perfeito, a gente tem que ter, sim, tolerância, sim, com o processo das outras pessoas. Se a gente não é perfeito, tudo bem a gente não conseguir ainda sentar na mesma mesa e se sentir bem. Tudo bem se você não está se sentindo bem, né? Tolerância com você, tolerância com os outros. A gente não é perfeito. Então, não nos cabe cobrar a perfeição da outra pessoa também. Só que eu ainda acredito muito, muito, muito no amor. Então, quanto mais amor você vibrar e quanto mais amorosa for a sua intenção, e não for uma intenção de julgamento, de apontar e de discutir, quanto mais amorosa for a sua intenção, mais eficiente vai ser. Mais vai dar certo, né? Então, se vocês puderem, façam um belo de um prato vegano. Se quiserem ideias, podem me chamar que eu dou. Se quiserem apoio, me chamem. Se querem comprar alguma coisa pronta, hoje em dia já existe. Então, é mais fácil hoje do que era antigamente. Então, aproveitem isso, né? Existem as redes, vocês podem pesquisar. A gente tem internet, tem o santuário que se coloca sempre à disposição para apoiar. Eu também, toda a equipe do santuário. Então, contem com o apoio. Vocês não estão só. Vocês não estão só. Tem, assim, tem uma média, praticamente, tem um vegano por família, gente. Aqui. Então, assim, mas vocês não estão sós. Existe uma rede imensa de apoio, né? Porque essa é uma outra coisa que as pessoas às vezes ficam chateadas de se sentirem só. Vocês não estão só, né? Todas as pessoas que procuram o santuário para ter algum apoio, elas recebem apoio. As pessoas que me procuram e outras as pessoas que estão aqui na internet também, né? E se vocês não querem pedir nada para ninguém, Google. Tem um Google, mas tem uma boa ceia de Natal, uma ceia de Natal que
pode ser o primeiro passinho de outras pessoas que vão estar ali para ir nesse caminho de transição para o vegetarianismo, para o veganismo. Pode ser o primeiro passinho delas, pode ser que não aconteça naquele dia, mas se você plantar uma sementinha, gente, tudo na vida começa com o primeiro passo. Tudo tem o primeiro passo, tem aquela viradinha de chave. Pode ser nesse Natal, mas vai ter que ser com amor. Que lindo, Cá, que benção o amor. E eu deixo aqui meu agradecimento por você ser parte dessa equipe. Eu sempre noto que a gente acaba se apoiando tanto, né? Ou seja, isso da gente procurar ajuda e de estar num grupo, numa comunidade, que é essa proposta do Ashram, e muito antes da proposta do Ashram, é a proposta que Buda deixou, ou seja, não, e que Cristo falou, vão em dupla, ou seja, a gente está ligado com mentes afins, é algo muito poderoso. Então, quando você fala que as pessoas não estão sozinhas, eu gostaria que elas realmente interiorizassem tudo isso, porque eu noto como isso faz diferença na minha vida. Poder contar com você, poder contar com outras pessoas da nossa equipe, com amigos, com família, com cada um à sua maneira, dentro da nossa imperfeição, mas com a nossa melhor intenção de serviço. Então, que haja amor, Kai, e que a gente possa continuar juntos com todos os seres que estão aqui, pelo bem e pelo benefício dos demais. Termino aqui com o mantra de falar de amor, que a gente falou de amor até aqui de tantas formas diferentes, que a gente continue falando dele e agindo com amor e deixando que o amor também haja através de nós. Grata, cara. Grata, muito grata. Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai nos curar. Amor, 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 o amor vai nos guiar. Que haja amor. Grande beijo a todos. Só gratidão. Grata, gente. Muito grata pela presença.